Olá pessoal, hoje vou estar trazendo para vocês essa ideia de fantasia da Mulher Maravilha, que infelizmente eu não consegui gravar toda a confecção da peça e vou deixar algumas imagens para ajudar vocês. Eu inicio a peça a partir da saia, a gravação da peça a partir da saia, colocando 35 pontos na corrente para unir os dois lados do fundo do top. Então são 35 pontos na corrente. O diferencial dessa peça é que o ponto onda que a gente vai fazer no fundo e na frente, eles são maiores, vão ser ondas maiores do que as ondas das laterais. Após finalizar os 35 pontos da corrente, você vai prender essa corrente no top com um ponto baixíssimo. Logo após, você irá colocar 3 pontos na corrente e um ponto alto na próxima casa. E vai seguir com mais 4 pontos altos nas próximas casas. Esse ponto onda, ele vai ser composto por 14 pontos, 7 de um lado, 7 do outro e 2 pontos na corrente no meio. E aí você vai seguir fazer 3 ondas iguais e depois vai fazer uma onda com 26 pontos, 13 de um lado, 13 do outro na frente. E no final, você vai fazer uma onda maior, a maior de todas, com 36 pontos, sendo 18 de um lado e 18 do outro. Dá para você ver aí à frente, onde fica uma onda bem maior, certo? Acompanhando esse desenho de coração de ponta do próprio top. Então, vamos ter aí 13 pontos de um lado, 13 do outro. A saia ela vai terminar na última onda, que contém 36 pontos altos, e aí você finaliza com um ponto alto no último pontinho da corrente e une o ponto alto à corrente que você fez inicialmente para subir com um ponto baixíssimo. E aí vai ficar assim, como você tá vendo. Essa onda aí maior, certo? Que vai ficar justamente no fundo da saia. Para iniciar a segunda carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto da carreira anterior e subir com 3 pontos na corrente. E após fazer a corrente com 3 pontos, você vai fazer 5 pontos altos, lembrando que é ponto sobre ponto. Ao finalizar o quinto ponto alto, você vai fazer um ponto alto triplo dentro do V, vai colocar 2 pontos na corrente, vai fazer novamente outro ponto triplo e depois vai seguir com uma sequência de 6 pontos altos, lembrando que é ponto sobre ponto. No início e no final das ondas, sempre ficará um ponto alto sobrando sem fazer. Você vai fazer uma corrente, vai pular o último ponto da onda e o primeiro ponto da próxima onda e vai fazer um ponto alto.
E da mesma forma que a primeira onda, quando você finalizar o último ponto alto, você vai fazer novamente um ponto triplo dentro do Vzinho, colocar 2 pontos na corrente e fazer outro ponto triplo, certo? E seguir fazendo 6 pontos altos, ponto sobre ponto, lembrando sempre a partir do primeiro ponto. E você vai seguindo essa lógica ao redor de toda a saia, inclusive nas ondas maiores. Observe que, como eu falei anteriormente, as ondas maiores vão seguir a mesma lógica das ondas menores. A diferença é a quantidade de pontos, que a onda da frente é a onda maior. Da frente, ela vai ter 12 pontos de cada lado, com mais um Vzinho de 2 pontos, que vai somar um total de 13 pontos de cada lado, somando 26 pontos na onda, né? E perceba que o meio ficou certinho e a diferença do tamanho, né, de uma para outra. E aí você segue da mesma forma, fazendo um ponto triplo, certo? 2 pontos na corrente e mais um ponto triplo e novamente vai seguir com 12 pontos, ponto sobre ponto e finalizar até finalizar a onda. E aí a gente já vai vendo o vestido ganhar forma, né? Já vai lembrando a fantasia da Mulher Maravilha. Perceba que nós vamos finalizar de uma forma um pouco diferente, porque não vamos fazer o último ponto alto. Essa onda é a maior onda da saia. Ela contém 18 pontos de um lado, 18 pontos do outro lado, certo? Totalizando aí 36 pontos. E aí você pula esse ponto, faz um ponto na corrente e prende um ponto baixíssimo no topo da corrente que você tinha feito anteriormente. E aí quase que eu erro, porque você faz mais um ponto baixíssimo no ponto da frente e sobe com a corrente de 3. Seguindo aquela mesma lógica de ponto sobre ponto, você vai fazer 6 pontos altos. Corrigindo, 5 pontos altos. 5 pontos altos e mais 2 pontos altos triplos dentro do V, porque a partir daí a saia ela começa a ficar um pouco mais rodada. Então, você coloca 2 pontos altos triplos dentro do V, faz 2 pontos na corrente, coloca mais 2 pontos altos triplos e depois segue fazendo um ponto sobre ponto, um ponto sobre o outro. Ao finalizar os 4 pontos triplos dentro do Vzinho, junto com as 2 correntinhas, você vai fazer mais 6 pontos altos, ponto sobre ponto, e não esquecer que nessa terceira carreira, todas as ondas elas são finalizadas e iniciadas da mesma forma que a primeira e a segunda carreira. O último ponto você não faz, você pula o último ponto, faz um ponto na corrente, pula um ponto da próxima onda e faz no segundo ponto da próxima onda um ponto alto. E
faz novamente 6 pontos altos. Na segunda onda, você vai fazer exatamente a mesma coisa que a primeira, que é 2 pontos triplos, 2 pontos na corrente, mais 2 pontos triplos, e depois você vai fazer 6 pontos altos, ponto sobre ponto, finalizando a onda exatamente da mesma forma que a primeira. Você irá seguir essa lógica por toda a carreira, até chegar ao final dela. Você vai finalizar a terceira carreira da mesma forma que você finalizou a segunda, e depois vai botar um ponto baixíssimo no próximo ponto da carreira de baixo e vai subir com 3 pontos na corrente. E logo após vai fazer 7 pontos altos, ponto sobre ponto. A quarta carreira, você vai continuar aumentando o meio. Então, você vai colocar mais 2 pontos triplos, depois 2 pontos na corrente, mais 2 pontos triplos e seguir fazendo 8 pontos altos, ponto sobre ponto. E você vai finalizar a primeira onda e iniciar uma segunda da mesma forma que você fez nas outras carreiras. E você vai seguir desse jeito por toda a carreira, até chegar ao final. A quinta carreira você vai iniciar exatamente igual às outras. A única diferença é que na quinta carreira você não vai aumentar o meio.
você coloca um ponto baixíssimo, sobe com 3 pontos na corrente e coloca 7 pontos altos até chegar no centro, no meio, nesse Vzinho. Quando finalizar o 7º ponto alto, você vai fazer dentro desse Vzinho aí um ponto alto triplo, 2 pontos na corrente, mais um ponto alto triplo e seguir com 8 pontos altos, seguindo a lógica de um ponto sobre o outro. Você vai finalizar essa onda exatamente da mesma forma que você finalizou nas outras carreiras e dando continuidade, iniciando outra também da mesma forma que nas carreiras anteriores. Ao longo de toda a peça, a gente vai seguir essa sequência: 2 carreiras com aumento e uma carreira sem o aumento. Então, a 6ª carreira, ela já vai ser uma carreira que vai ter o aumento. Você inicia da mesma forma que as outras, porém, o meio dela, no Vzinho, você já vai trabalhar de forma diferente. Após os 3 pontos na corrente, você vai colocar mais 7 pontos altos. Finalizando o 7º ponto alto, você vai fazer 2 pontos triplos, 2 pontos altos triplos, logo após 2 pontos na corrente, mais 2 pontos altos triplos e seguir fazendo 8 pontos altos, um sobre o outro. Essa regra também vale para as ondas maiores.
Seguindo assim 2 carreiras, né, com um aumento e uma sem, quando chegar na 10ª carreira, você já consegue perceber que a saia ela tá abrindo e que as ondas elas vão ficando um pouco maiores. Ela não fica uma saia super rodada, mas ela vai ficando uma saia mais abertinha. Aqui o top foi em formato de coração, foi tipo um corselet, sem os riscos, e aí eu fiz o acabamento com ponto baixíssimo, certo? E aqui também, eu fiz ao redor da blusa, você percebe que foi contínuo. E aí, logo depois, eu comecei a saia, e aí eu fui seguindo a sequência de, a partir da 2ª carreira, sem um aumento aqui no meio, só um pontinho, e aqui sem um, faltando um. E as 2 próximas carreiras foi com aumento, eu fiz 4 pontos aqui dentro, né, dessa corrente. Aqui eu fiz um, aqui eu fiz 4, aqui eu fiz um, nesses outros 2, 4, 1, 4, e aí segui até o final. Quando chegou na 16ª carreira, eu fiz em bloquinhos, tá vendo? Eu fui fazendo até completar 10 carreiras com a mesma linha azul. E finalizei com 2 carreiras de ponto alto, para dar o acabamento. Sim. Depois eu acrescentei 4 carreiras com a linha dourada. Do lado de cá, 1, 2, 3, 4 carreiras também, para poder trançar. Fiz mais 3 carreirinhas de ponto alto e segui até o final com esses pontos em bloquinho, certo? E aí, essa foi a peça toda. A alça aqui, ó,